Book Voice é um projeto criado pelo Agilis Institute e objetiva levar conhecimento de valor de forma bem descomplicada para que você possa ler mais em menos tempo, aprendendo mais. Livro Governança de Dados, Práticas, Conceitos e Novos Caminhos, de Carlos Barbieri, editora Alta Books. Introdução à governança de dados. Qualquer empresa que mantenha mínimas intenções de sobrevivência sustentável na atualidade deverá ter um foco nos dados. Além dos aspectos de volume, velocidade e variedade com que são produzidos, os dados passam a ter outras dimensões na sua análise. Por exemplo, a qualidade intrínseca do seu conteúdo, os aspectos legais que os envolvem, a ética com que deverão ser tratados e a capacidade de sua transformação em valores diretos, dentro do conceito de monetização e transformação digital. Dados são o novo petróleo. Há quem diga que serão mais preciosos, desde que as empresas acordem para a necessidade de sua devida gestão e governança. Hoje, com o mundo empresarial premido por valores como reputação, competitividade, globalização, regulamentações, robotização, veículos autônomos e inteligentes, etc., os cenários sobre dados serão diferentes. Nos novos tempos, com uma grande taxa de fusão e merge e parcerias de empresas, o aspecto de replicação de cadastros de dados mestres e referenciais nas empresas tornou-se um problema recorrente. Além dessas replicações por aquisições de empresas, outros tipos de dados, como semi-estruturados e não estruturados, e-mails, fotos, vídeos, etc., em volumes cada vez maiores, passaram a ser produzidos no âmbito da economia digital e do crescimento da portabilidade. A apatia que se estabeleceu sobre esses importantes ativos organizacionais nas décadas passadas deverá ser revista com os cuidados demandados pela sociedade da informação. Teremos milhões de sensores previstos para o final da década, com o IoT compondo um papel alavancador no já exponencial conceito de Big Data. Os cuidados singulares com a segurança de dados, GDPR na Europa e LGPD no Brasil, a necessidade de sua definição negocial clara e sem ambiguidade, uma maior fluidez e gestão na sua distribuição e um uso democrático e controlado se tornaram alguns drivers dessa nova era. A Universidade de Stanford publicou em setembro de 2017 a implementação de um algoritmo de IA que infere a ideologia de gênero das pessoas com mais de 80% de precisão. O estudo, claro, levantou debates sobre aspectos éticos no uso dos dados. A Universidade Carnegie Mellon apresentou em novembro de 2017 um estudo de IA capaz de detectar padrões de pensamento suicidas, o que reforça o aspecto de que a ética deverá ser também considerada na gestão dos dados. Além disso, existem alguns vetores apontando para o fato de que a governança de dados poderá ser quase obrigatória dentro de uma capa regulatória que demandará que o valor dos dados seja considerado um ativo da empresa e que a sua qualidade seja traduzida em métricas, compondo indicadores-chave de desempenho das áreas de negócio. Isso foi definido pelo fato de que a qualidade dos dados implica riscos corporativos que a nova TI e o novo papel de CIO ou a figura emergente do CDO, Chief Data Officer, deverão estar preparados para mitigar. Finalmente, chegamos aos conceitos de Infonomics, termo cunhado por Douglas Lane, que significa metrificação em escala direta ou indireta do valor do dado. Por exemplo, quanto vale o conjunto de dados georreferenciados de 7 milhões de consumidores de uma concessionária de energia elétrica? Quanto valem as inferências possíveis de serem produzidas por um gigantesco conjunto de dados de serviço de busca? Por tudo isso,
a governança de dados se torna um tema recorrente e obrigatório nos países mais evoluídos, e as empresas deverão preparar-se para adotá-la, ou, no mínimo, entendê-la com a profundidade com que merece ser discutida. A governança de dados é um termo produzido na esteira dos jargões que brotaram a partir do termo raiz governança. Extraída do conceito maior da governança corporativa e tangenciando pontos da governança de TI, a de dados foca em princípios de organização e controle sobre esses insumos essenciais para a produção de informação e conhecimento das empresas. O controle mais estrito e formal de dados não é um desafio surgido nos dias de hoje. Os dados, dentre os insumos corporativos, são aqueles que mais apresentam características de fluidez, perpassam diversos processos e sofrem mais transformações, pois são trabalhados em diversos pontos do seu ciclo de vida, dando origem a outros, além de nem sempre possuírem uma fonte e um destino claramente formalizados. Com o advento dos bancos de dados nos anos 70, essa necessidade de maior controle formal sobre esses ativos apareceu com o nome de administração de dados, AD. Algumas empresas desenvolveram áreas e processos para definir controle sobre esses recursos, mas sempre com resultados relativamente frágeis. A administração de dados objetivava a definição controlada de modelos integrados, regras de utilização, criação de dicionário de dados, em que cada elemento pudesse ter uma definição corporativa, única, com maior riqueza nos metadados, além de critérios para uso e aplicações de padrões de segurança. Tudo isso se mostrava importante e atraente, porém, o sucesso e a efetividade que se conseguiu na administração de banco de dados não pôde ser repetida na área de administração de dados. Talvez a AD já estivesse quase pronta, porém faltou a força da necessidade, o que impediu a sua plena adoção naquela época. Ela sempre foi vista como uma prática de TI e não de negócio. Os dados continuaram sob a esfera da tecnologia, quando deveriam ser considerados insumos de negócio. Além desses fatores, o surgimento de soluções empacotadas, como os ERPs, relativizou a importância da AD, visto que os pacotes já traziam no seu cerne modelos de dados pré-estabelecidos aos quais as empresas deveriam se ajustar. Ou seja, os modelos conceituais de dados, um dos objetivos da administração de dados, já chegavam prontos às empresas, definidos, integrados e empacotados por soluções blindadas de ERP. O fenômeno do processamento descentralizado, encaixado no conceito de downsizing, também influiu na diminuição da importância daquela proposição, visto que os dados passaram a ser democraticamente distribuídos por entre departamentos da empresa, dificultando o seu controle. Dados eram duplicados, replicados e eneplicados à medida em que os departamentos desejavam ou precisavam, e a TI se mostrou incapaz de domar esse fenômeno. Os dados passaram a não ter dono, perdendo-se os conceitos fundamentais de responsabilidade e accountability sobre eles. A definição de governança de dados é ampla e plural. É um conceito em evolução que envolve o cruzamento de diversas disciplinas, com foco central em qualidade de dados no sentido mais amplo deste conceito. Passa por busca de maturidade da empresa na gerência desses recursos, melhoria na valoração e produção dos dados, monitoração de seu uso, além de aspectos críticos de segurança, privacidade, ética e aderência a regras de compliance associada a eles. Por meio da governança de dados, as empresas hoje também definem mecanismos para analisar os processos que se abastecem de ou produzem os dados, criando um sentido maior de qualidade conjunta entre esses dois elementos seminais,
dados e processos, contribuindo para o conhecimento da cadeia produtiva de informação e conhecimentos. Esses conceitos, atrelados ao ciclo de vida e linhagem dos dados, já são considerados em empresas mais maduras. Como processo organizacional, a GD estabelece políticas, padrões, processos, procedimentos e diretrizes corporativas, legislando sobre os dados e atribuindo papéis específicos para se tratar esses elementos, com responsabilidade e accountability, ou seja, responsabilidade objetiva e direta. Novos papéis já existem nesses domínios. Os proprietários, owners, gestores e stewards, em variadas posições e funções negociais, se encontrarão com os já existentes administradores de dados, de banco de dados, arquitetos de dados, etc., residentes na TI. Disso sairá uma governança de dados harmônica e organizacional, integrando negócios com processos de gestão e gerência de dados. No próximo episódio, vamos falar de Framework de Governança de Dados 5W2H. Se você está gostando do conteúdo que está sendo publicado, ajude o canal, se inscreva, curta, compartilhe e comente.